Fala, terceirão! Tudo beleza? Seguinte, aula de hoje vamos falar de pontos simétricos de uma reta, tá? E retas simétricas. O que é simétrico? É aquilo que está a uma mesma distância, aquilo que é espelhado, é como se fosse o espelho, né? Ó, uma mão é simétrica da outra, tá vendo? Elas se encaixam, mas elas não se encaixam assim, ó, uma em cima da outra não, mas elas são simétricas. Então nós vamos falar de pontos simétricos e retas simétricas em relação a uma outra. É um assunto difícil, tá bom? É um assunto difícil, mas a gente encara e manda ver, tá bom? Antes de continuar, vai aqui, ó, clica aqui no joinha, clica no joinha ali, confere se você está inscrito no canal, chama mais gente para a aula e vamos que vamos. Então vamos lá, ó. Pontos e retas simétricos em relação a uma reta dada, tá? Então, isso daqui, o que é simetria? Simetria é a mão, né? Uma é simétrica à outra, né? Se eu tenho um eixo aqui de simetrias, veja que a distância desse dedo até o eixo é a mesma distância desse dedo até o eixo. O eixo seria aqui no meio, assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então aqui está o eixo. Ó. Então simétrico quer dizer que está tudo a uma mesma distância. Tá? Não é assim, ó. Isso aqui não é simétrico. Assim é simétrico. Ó, esse está aqui, ó. Esse tá aqui, ó. Esse aqui tá. Tá vendo? Ó? Eles estão a uma mesma distância do eixo de simetria. Ó. Tá? Entendeu? Isso que é simetria. Então, quando a gente fala de ponto e reta simétrico, então isso aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho um ponto P. O simétrico ele vai estar a 90 graus aqui, ó. Ele vai estar na direção aqui 90 graus a uma mesma distância aqui, ó. Então aqui, ó, esse daqui é o ponto S, o simétrico do P em relação à reta, certo? Outro exemplo é quando eu tenho retas simétricas. Então, por exemplo, eu tenho essa reta aqui, ó, essa reta S, e ela está simétrica em relação a essa reta aqui, ela vai ter uma outra simétrica. Então, a outra simétrica, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a mesma angulação assim, ó. Então ela é simétrica. Se eu pegar qualquer ponto daqui, eu vou ver que esse ponto está uma mesma distância. Não está no meu desenho porque ficou feio, né? Mas ele tem que estar numa mesma distância daqui, ó. Então isso aqui seria o ponto P da reta. O simétrico ao ponto P é o ponto S que vai estar nessa outra reta, certo? Bom, como é que eu traço, como é que eu descubro, tá? Como é que eu descubro uma reta ou um ponto, uma reta simétrica ou um ponto simétrico em relação a alguma outra, tá? Então, um ponto simétrico, eu vou falar aqui brevemente, porque nós vamos fazer exercícios e eu vou mostrar esse passo a passo no exercício, tá? Mas brevemente é o seguinte, olha, se é simétrico, ponto simétrico, ele está na perpendicular, certo? Se ele está na perpendicular, então eu tendo essa reta aqui, eu vejo a reta perpendicular a essa aqui. Lembra que o coeficiente angular de uma, né? Vamos chamar isso aqui reta T. Essa aqui também é reta T. Tá? Então, o ponto P e o ponto simétrico. Então, o coeficiente angular da reta que passa por PS, ó, da reta que passa por PS, então o coeficiente angular da reta que passa por PS vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta T. Por quê? Porque eles são perpendiculares entre si. Entendeu? Então, o primeiro passo é achar essa reta aqui, perpendicular à reta T, que passa pelo ponto P. Ó. Achar ela. Seguida, é achar esse ponto de intersecção aqui, que eu vou chamar de M. Certo? Depois que eu acho esse ponto M, eu tenho que fazer o seguinte, que esse é o ponto médio. Então, o ponto médio, né, as coordenadas do ponto médio, então o x ou o y do ponto médio, vai ser o quê? Vai ser a soma do x ou y dos pontos dividido por 2, né? Então vai ser somatória de x ou y dividido por 2, certo? É o ponto médio, tá? É o ponto médio aqui. E daí eu vou usar essa fórmula aqui para achar esse outro ponto aqui, entendeu? Então, primeira coisa, achar a reta. Segunda, achar o ponto de intersecção. E terceira, pelo ponto médio, achar as coordenadas do ponto S, tá bom? E agora, quando for retas simétricas, então, ele vai me dar essa reta S, ele vai me dar a reta T, a qual eu tenho que achar a simétrica, e vamos dizer que a simétrica da reta S é a reta R, tá? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou achar a interseção dessas duas retas aqui, ó. Pô. Beleza?
Depois, eu acho um ponto, né? Eu posso achar um ponto aqui, ó. Eu pego uma reta perpendicular à reta T, por exemplo. Eu escolho um ponto aqui da reta T e passo por ele uma reta perpendicular aqui, ó. Certo? E daí, onde essa reta cruzar aqui e aqui, né? Ele vai, na verdade, essa aqui eu não tenho ainda, né? Então, eu vou achar esse ponto, eu vou achar esse ponto aqui, tá? Vou achar a perpendicular à reta T, vou achar esse ponto de cruzamento, certo? Vou achar esse ponto de cruzamento, então eu tenho essa reta aqui, né? Bom, ele me deu essa reta. Vou achar esse e vou achar esse ponto de cruzamento. Aí eu vou pegar um ponto daqui e vou achar a perpendicular aqui, ó. Daí passa a ser isso aqui, ó, entendeu? Eu tenho que achar o ponto simétrico a esse ponto. Pode ser qualquer ponto, às vezes é um ponto dado já. Eu tenho que achar o ponto simétrico. Ah, professor, mas essas retas simétricas aqui, elas não são perpendiculares? Não. Elas podem ser assim, ó. Elas são perpendiculares? Não. Entendeu? Então eu vou precisar de pontos nelas para achar o simétrico. Porque esse ponto aqui, que é simétrico a esse ponto, passando por esse ponto, eu passo uma reta. Entendeu? Então eu preciso achar um ponto em que eu vou passar uma reta pelo ponto de cruzamento, porque o ponto de cruzamento ele vai ser o mesmo ponto das três retas. Ele vai ser o mesmo ponto das três retas, ó, aqui, ó. Certo? Eu sabendo esse ponto, agora me falta um ponto desse daqui para passar essa reta R. Esse ponto eu vou achar como? Simétrico de ponto. Certo? Bom, nós vamos fazer os procedimentos e daí a gente vai ver, tá? Mas primeiro vamos ver esse problema aqui. Então vamos ver essa. Determine as coordenadas do ponto B simétrico ao ponto A em relação à reta R, de equação x menos y menos 1 igual a 0. Eu não preciso fazer exatamente o desenho, tá? Até se a gente fizer o desenho, vai conseguir visualizar bem direitinho e pode tirar até pelo desenho, tá? Pelo desenho a gente consegue tirar. Eu acho que eu vou fazer o desenho bem bonitinho para vocês conseguirem perceber isso, tá? Então, olha só. Então, mas é como eu falei, o desenho não precisa ser bonito, perfeito, para você conseguir fazer. Você faz um desenho genérico. Então, vou fazer o desenho certo como se fosse o genérico. Então, eu pego aqui, ó, tá aqui o plano. Tá aqui o plano, tá? E no plano tem esse ponto A. O ponto A tá aqui, ó. Tá? Digamos que o ponto A esteja aqui. E o ponto A tem as coordenadas menos 4 e 3. Ok? Tá aqui o ponto A. E tem essa reta aqui, a reta R, a qual eu vou achar o ponto A que é simétrico em relação à reta R. Então, a reta R, se eu isolar o y, vai ficar assim, ó, y é igual a x menos 1. Isso daqui indica que a reta passa aqui no menos 1 e ela tem inclinação 1, ou seja, 45 graus. Então, ela vai fazer assim, ó, 45 graus. Essa é a reta R aqui, ó. Beleza? Essa é a reta R. Então, eu quero o ponto simétrico ao ponto A em relação à reta R. Então, é o seguinte, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou achar a reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto A, tá? Bom, se essa reta aqui, ela tem o coeficiente 1, o coeficiente dessa reta perpendicular vai ser menos 1. E, como eu falei, pelo desenho a gente consegue ver tudo isso aqui. Vou até aumentar aqui para você ver, ó. Então, menos 1 significa 45 graus com esse lado, né? Bom, se ela passa aqui, ó, se ela passa aqui, 45 graus, então aqui é 3, então ela vai vir até aqui, ó, e vai passar aqui, ó. Pronto, já achei o ponto onde elas se cruzam, tá vendo? Aqui, ó. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Bom, o ponto simétrico, eu vou fazer o quê, ó? Ela tá 4 para baixo aqui e 4 para cá. Então, eu vou fazer 4 para cá e 4 para baixo. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto simétrico. E ele tem coordenadas 4 e menos 5. Entendeu? Então, o ponto B é esse aqui, ó. Tá? Então, pelo desenho bem feito, você resolve o problema. Tá? Desenho bem feito, você resolve o problema.
Então, eu não gosto de matemática. Então você tem que aprender a desenhar, porque se você aprender a desenhar, você vai conseguir resolver essas questões aqui de geometria analítica legal, tá? Agora eu vou fazer o passo a passo pela matemática, como é que faz. Então, primeira coisa que eu falei, achar, então, primeiro, reta perpendicular a R que passa pelo A. Tá? Então, reta perpendicular a R que passa pelo A. Então, o coeficiente do R, então, coeficiente angular do R é igual a 1, que é o que acompanha o X. 1. Tá? É só isolar o Y aqui, daí você vai ver. O que acompanha o X é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular que passa pela reta, tá? Que passa pela reta AB, é o inverso e o oposto desse 1. Tá? Então, o coeficiente angular que vai passar pela reta AB é o quê? O inverso, 1 sobre 1, né? Tá? Só que 1 sobre 1 é 1 mesmo. E o oposto, se aqui é mais, aqui é menos. Pronto. Então, o coeficiente angular da reta que vai passar por AB é menos 1, certo? Aí eu uso a fórmula do coeficiente angular para achar, né, a reta. Vai ser assim, ó. Menos 1 vai ser igual a delta y, ou seja, y menos 1y do ponto A, porque é o ponto que eu tenho, que vai passar, então é o 3, sobre x menos o x do ponto A, que é menos 4, então menos 4 mais 4. Certo? Joga isso aqui para lá multiplicando, vai ficar o quê? Menos x, menos 1 vezes 4, menos 4, igual a y menos 3. Só que esse menos 3 eu vou jogar para lá também, né? Então, menos 3. Eu vou jogar o menos 3 para lá, então vai ficar assim, ó, y igual a menos x, esse menos 3 veio para cá, ficou mais 3, menos 1 mais 3, menos 1. Então tá aqui, ó, essa é a reta, essa aqui é essa reta aqui, ó, que passa por AB, certo? Bom, tá evidente aqui na reta as características dela. Então ela vai cruzar o eixo y no ponto menos 1 e tem a inclinação menos 1, ou seja, 45 graus para lá, certo? Bom, mas nós não vamos resolver pelo desenho. Então, porque no desenho eu já estou vendo aqui o ponto de cruzamento, que é o segundo passo. Então, o segundo passo é o quê? É achar o ponto médio, vou colocar médio para vocês lembrarem, tá? Ponto médio, que é cruzamento, que é o cruzamento das retas. Tá? Então eu tenho que achar esse ponto aqui, que é o cruzamento das retas. Bom, achar o ponto cruzamento das retas é resolver um sistema de equações, certo? O sistema de equações é essa equação, que é da reta R, e essa outra equação aqui, que é da reta S, ou da reta AB. Não dei nome a ela, né? Então vai ser aqui, ó. Y é igual a x menos 1, e essa daqui é y é igual a menos x menos 1, certo? Então, para resolver o sistema, eu posso simplesmente subtrair uma da outra. Ou, no caso aqui, eu posso somar, porque daí vai eliminar o x, né? Então, vai ficar assim, ó. 2y é igual a x com menos x dá 0, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, sai que y é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Tá aqui, ó, realmente, ó. O y do ponto de cruzamento está aqui nas coordenadas, na ordenada menos 1, certo? Agora, e qual que é o x? Bom, aqui dá para ver que o x é o 0, né? Mas vamos jogar o menos 1 numa das duas e achar o x, né? Então, vou colocar aqui, ó, nessa daqui, ó, menos 1 é igual a x menos 1. Pera aí, mas tem menos 1 dos dois lados, se eu jogar esse menos 1 para cá, fica mais 1. 1 menos 1, né? Mais 1 menos 1, 0. Então vai ficar aqui x é igual a 0. Pronto. Achei o ponto médio. O ponto médio tem coordenadas 0 e menos 1, tá? Que é essa coordenada bem aqui, ó. Certo? Agora, terceiro ponto. Agora eu vou achar o ponto B. Porque o ponto M, esse ponto aqui, que eu estou chamando de M, né? Esse aqui é o ponto M, ó. Ele é o ponto médio. Então, terceiro, tá? Calcular B, né? Achar B, sendo M médio, tá? Então, M é o médio. Então, como é que é? Se o M é o médio, então assim, ó,
O x do ponto médio vai ser o quê? O x do A mais o x do B dividido por 2. Certo? Aí eu vou jogar aqui. Então, qual é o x do ponto M? 0. Então, vai ficar 0 é igual ao x do ponto A. O x do ponto A é menos 4. Então, menos 4 mais o x do ponto B, que eu não sei quanto é, dividido por 2. 2 vezes 0, 0. Aí eu pego esse menos 4 e passo para cá. Então, vai ficar 0 mais 4 é igual a xb. Ou seja, o x do ponto B é 4. Primeira informação, metade da informação que ele quer. Que ele quer as coordenadas do ponto B. Então, metade da informação já achei. É o x igual a 4. Para achar o y do ponto B, eu posso substituir esse x nessa equação aqui, ó. Tá? Nessa equação aqui do AB, que é essa daqui, ó. Eu rapidinho acho o y do ponto B. Tá? Mas eu também posso fazer pelo ponto médio. Na verdade, eu acho que o substituindo aqui na equação é muito mais fácil, né? Porque no x igual a 4, qual que vai ser o y aqui que está em cima dessa reta? Aí eu jogo aqui, ó, 4, vai ficar o quê? Y é igual a menos 4 menos 1. Eu vou até fazer por isso aqui, ó. O y do ponto B vai ser o quê? Vai ser menos o x do ponto B menos 1. Então, o y do ponto B vai ser o quê? Menos 4 menos 1, que dá menos 5. Pronto. Então, eu já sei as coordenadas do ponto B, certo? As coordenadas do ponto B é o quê? x4 e y menos 5, certo? Agora, e como é que eu faria pelo do ponto médio? Seria assim, ó, o y do ponto médio é igual ao y do A mais o y do B dividido por 2, certo? O y do ponto médio. O y do ponto médio é menos 1, tá aqui, ó, menos 1. Então vai ficar assim, ó, menos 1 é igual ao y do ponto A. O ponto A tá lá no 3, né? Ó, o y do ponto A tá lá no 3. Vai ficar 3 mais o y do ponto B dividido por 2. Aí passa esse 2 para cá multiplicando, fica menos 2. Fica assim, ó, menos 2. Aí esse mais 3 vem para esse lado, fica menos 3 igual a... E aqui desse lado ficou o y do ponto B, ó. Tá vendo? Então, o y do ponto B é igual a 5. Igual que nós tínhamos... Ó, menos 5. Igual que nós tínhamos achado aqui, ó, menos 5. Certo? É do mesmo jeito. Como eu falei, esse daqui ficou mais fácil, né? É só substituir o x aqui na reta que passa por AB, tá? Não corro o risco de colocar na reta S. Se colocar na reta R, você vai achar esse ponto aqui em cima, ó, que não é o simétrico do ponto A, daí vai errar, tá? Então, o simétrico ele está na reta que passa por AB. Então, reta perpendicular é que passa pelo A. Então, é AB, essa aqui, ó. É essa daqui, ó. Tá? Informação importante. Tá? Beleza? Daí, o ponto médio é o cruzamento das retas. Eu achei o cruzamento das retas. E daí, achar o ponto B usando o M médio, né? O ponto médio aqui, ó. Aí eu acho B. Entendeu? Agora, como eu falei, se fizer pelo desenho, você acerta também, você faz também, certo? Agora tem que saber desenhar bem, certo? Eu não era muito bom assim nesses cálculos aqui, em fazer isso aqui, porque é muito trabalhoso, tem que fazer várias coisas, você tem que lembrar os passos, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Aí eu sempre resolvi muito mais rápido aqui por isso aqui. Eu sabia os conceitos o coeficiente angular, o que significava ΔY sobre ΔX, né? Então eu resolvia usando os conceitos e usando o desenho. Muito mais rápido do que fazendo por essa calculeira toda, certo? Vamos para os próximos. Agora vamos fazer um de retas simétricas, tá? Só que eu já vou alertar vocês. Esse daqui é o exercício que a maioria desiste. É o tipo do exercício que a pessoa fica torcendo assim, tomara que nunca caia na minha prova uma dessa, né? Mas se eu fosse você, veja como é que faz aqui, aprenda a lógica e tente fazer, tá? Então, para animar um pouquinho vocês, eu vou fazer isso aqui com desenho, desenhando elas, porque às vezes desenhando fica mais fácil entender a lógica, tá? Então, olha só, determine a reta R simétrica da reta S de equação. Então, essa aqui é a S. Em relação à reta T de equação. Então, essa aqui é a reta T. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A reta S
ela é, vou jogar o y para lá, né? Então vai ficar y igual, aí ficou desse lado o quê? X mais 1, certo? E a reta t, eu vou jogar o 2x e o 8 para lá, então vai ficar assim, ó, y é igual a menos 2x menos 8, tá vendo? Essa aqui é a reta t. Tá, então agora eu vou desenhar essas duas retas para tentar encontrar, né, através do desenho, a simétrica delas, tá? A simétrica da S em relação a t. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui um eixo y e o eixo x eu vou colocar aqui, ó. Certo? Então tá aqui o eixo y, o eixo x. Então vou desenhar essa aqui, ó. Então essa aqui cruza o eixo y no 1 e tem a angulação 1, né? Ou seja, o coeficiente angular faz um 45 graus aqui, ó. Certo? E essa daqui cruza o eixo y no menos 8 e tem um coeficiente angular menos 2. Então, vou começar com essa daqui de baixo que é mais difícil um pouquinho. Menos 8. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tá? Então, ela vai cruzar aqui embaixo e ela vai ter uma inclinação menos 2. O que significa esse menos 2? Então, menos 2 é delta y sobre delta x, certo? Então, delta y é esse 8 aqui, ó, 8. Então, se delta y é 8, o delta x tem que ser o quê? Menos 4. Ou seja, eu vou subir 8 e no x eu vou voltar 4. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, essa reta t, ela passa aqui, ó, ela vem aqui e passa aqui, ó. Tá? Ó, pra lá. Pronto. Pronto. Essa aqui é a reta t, ó. Vou colocar aqui, ó, t. Certo? Agora essa daqui cruza o eixo y no 1, tá aqui o 1, e ele tem uma inclinação 1, ou seja, 45 graus. Então, se aqui passa no 1, aqui vai passar no menos 1, ela vai fazer assim, ó. Então aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui, ó, vou colocar um ponto mais longe, que senão vai ficar mais difícil. Então aqui, ó, daqui, né, então vai 1, 2, 3, e aqui vai subir 3. Então, 1, 2, 3, aqui, ó. Então aqui, ó, ela vai fazer assim, ó. Certo? Tá aqui, ó. Agora, ó, 1, 2, 3, então aqui, daqui vai descer 3. 1, 2, 3, então. Desce 3, em 3. Então aqui, ó. Ficou meio esquisito, né? Mas tá bom. Então veja, essa daqui é a reta S. Ele quer que eu descubra a reta R, que é simétrica a essa daqui. Agora, o que é simétrica? Simétrica é o seguinte, ó. Tá? Ela vai fazer assim, ó. Vai fazer essa volta. Tá vendo? Que elas têm mais ou menos a mesma angulação aqui, ó. Tá? Essa parte aqui vem parar para cá e essa parte aqui vem parar para cá. Tá? Então, a simétrica, ela tem esse tipo aqui, ó. Agora, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou achar um ponto dessa reta S, para achar o simétrico do ponto em relação à reta T. Para eu poder saber, porque a reta simétrica aqui vai passar por esse ponto aqui, ó. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui e achar o simétrico aqui, eu sei que ela vai passar por esses dois pontos, certo? Agora, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos ver um ponto que seja simétrico ali, tá? Bom, então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a reta perpendicular a essa reta t, tá? Pelo menos o coeficiente angular, ó. Porque o coeficiente angular da reta t, ele é igual a quê? Menos 2, tá? Então, vamos ver uma reta perpendicular à reta t, vou chamar de P, tá? Então, o coeficiente angular da reta P, que é perpendicular à reta t, ele vai ser o quê? O oposto, então é menos 1, é menos, aqui vai ficar mais, e o inverso, 2, então vai ficar 1 sobre 2. Então, ela vai ter essa inclinação assim, mais ou menos, ó, tá? Então, eu tenho que achar um ponto aqui, que vai passar por essa reta,
vai achar o simétrico em relação a t aqui. Então, vou achar um ponto que seja fácil aqui, né? Vamos ver esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Se a inclinação é meio, quer dizer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7 não é bom, né? Bom é a gente usar... Isso aqui é o que que é? É delta y sobre delta x, né? Então, se eu pegar um ΔX aqui, vamos dizer, um ΔX par, o ΔY é par. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar esse aqui, ó. 2, tá? Como essa daqui é 1 para 1, né? Então, ó, 1, 2, 1, 2. Então, tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Então, o x fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, o simétrico desse ponto ele vai estar 6 para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ó, eu estou pegando, né? O que que eu fiz, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, faltou achar já que a inclinação é 2, né? Então é 6 para cá, então ele vai subir 3, né? Ó, porque o ΔX é o dobro do ΔY. ΔX é 2 e o ΔY é 1. Então, se o ΔX desse ponto aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ΔX tem que ser o quê? 3, ó. 1, 2, 3, aqui, ó. Certo? Então, o simétrico vai ter que fazer a mesma coisa, ó, só que 6 para cá e 3 para baixo. Desse ponto aqui, ó. Tá? Então, eu peguei um ponto aqui da reta, peguei um ponto dessa reta e dessa reta, que está nessa angulação aqui, ó, de mais meio. Tá vendo? Essa parte é a parte que complica nos cálculos, quando você faz manualmente nos cálculos, tá? Mas aqui até que fica fácil, ó. Achei um ponto aqui, ó. Vamos ver, 3, 6 e 3 para cima é esse aqui. Então, eu vou achar o simétrico dele. Então, é 6 para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 para cima, só que agora é 3 para baixo. 1, 2, 3, aqui, ó. Então, nessa direção. Então, tá aqui, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 para baixo. 1, 2, 3, aqui, ó. Então, essa aqui é reta P, que é perpendicular. E já achei o ponto simétrico, ó. Já achei o ponto simétrico desse em relação a esse. Então, a reta simétrica S, ela vai passar pelo ponto de cruzamento e pelo ponto simétrico a esse aqui, ó, que é esse aqui, ó. Então, ela vai vir daqui para cá, ó. Essa aqui é que é a reta R, que é a simétrica. Entendeu? Então, pelo desenho, se você fizer bem legalzinho, até consegue, tá? E agora, como é que eu acho a equação da reta R? Como é que eu acho? Eu tenho dois pontos, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui é o menos 10. A ordenada é menos 3, é esse ponto. E esse ponto aqui, ó, né, que é o ponto de intersecção, né? O ponto de intersecção, aqui, ó, desse daqui é 2, então desce 2 aqui, ó. Tá? Então, aqui é o x menos 3 e o y 2. Certo? Então, esse ponto. Então, a minha reta R tem que passar pelo menos por esse ponto e por esse ponto. Certo? Bom, estava quase deixando passar errado aqui. Não é 2, né? É menos 2, porque está para baixo aqui, ó. Certo? Menos 2. Então, a reta R, ela vai passar aqui, ó. X, Y. Aí, esse ponto aqui é menos 3, menos 2. Esse ponto aqui é menos 10, menos 3. E x, y. Tá vendo? Lembra como é que era o que a gente fazia? Tá? Então, o que tem x primeiro? Menos 2x. Então, esse aqui. E o outro que tem x é esse aqui, ó. Menos 3x, troca o sinal, porque é nesse sentido, mais 3x. Agora o que tem y? Aqui, ó, menos 10y.
E aqui, ó, menos 3y, troco o sinal, mais 3y, tá? Nesse sentido, sempre troco o sinal. Nesse sentido, mantenho o sinal. Agora aqui, ó. Então, mais 9, mantenho o sinal, 9. E assim, mais 20, troco o sinal, menos 20. Tá? E eu somo isso aqui e igual a zero. Então, vai ficar 3x menos 2x dá x. Menos 10y mais 3y, menos 7y. E 9 menos 20, menos 11, igual a zero. Tá aqui, ó. Essa é a equação da reta simétrica. Então, veja, dessa forma é pelo desenho. Eu acho que pelo desenho é mais fácil, tá? É uma maneira mais fácil de fazer, tá? Vou recapitular aqui como é que foi feito o desenho. Então, primeiro eu desenhei a reta T e a reta S, beleza? Daí eu achei aqui o ponto de intersecção, tá? Eu sabendo aqui esse ponto aqui onde cruza aqui, ó, é só ir descendo, né? Desce 1, volta 1, desce 1, volta 1, desce 1, volta 1. Então, deve ser esse ponto aqui, ó, menos 3 e 2. Aí, eu sabendo esse daqui, que o coeficiente é menos 2, então, ó, sobe 1, volta 1, sobe 2, volta 1, sobe 2, volta 1, sobe 2, volta 1, é esse ponto aqui. Esse é o ponto de intersecção das duas retas. Tá? O menos 3 e 2. Beleza? Aí, depois, o que eu vou fazer? Aí depois eu vou escolher um ponto dessa reta para achar o simétrico. O que eu fiz? Eu peguei esse ponto aqui que está bem aqui. Daí eu falei, bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei um número par aqui, porque o coeficiente angular dessa reta perpendicular, ó, o coeficiente angular dessa reta perpendicular é o inverso e o oposto da reta T. Então eu falei, é mais meio. Então se eu pegar um ΔX aqui de 6... o ΔY vai ter que ser de 3, né? Porque é o ΔX, ΔY. Analisei isso aqui, ó. Tá? E daí eu peguei e fiz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deve ser 1, 2, 3. Esse aqui, ó. Então, o simétrico em relação à reta T, desse ponto, ele vai ter que ter a mesma coisa. 6 para cá, só que 3 para baixo agora. Aí eu contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ó, o menos 3 é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o menos 4. Então, do menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E aqui do 0 eu fiz 3 para baixo. 1, 2, 3, ó, menos 3. Então, eu achei o ponto simétrico, tá vendo? Bom, tendo o ponto simétrico e tendo o ponto de intersecção, aí eu achei a reta. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, só que tudo matematicamente. Sem você ficar utilizando esses macetinhos aqui. Tá? E eu acho que a parte mais difícil é justamente achar esse ponto, escolher um ponto aqui. Porque dependendo do ponto que você achar aqui, o ponto aqui de intersecção vai ser um ponto que tem fração, aí o cálculo vai ficar bem difícil. Tá? Mas mesmo assim eu vou tentar fazer ele aqui para vocês verem, tá? Baseado no que a gente viu no desenho aqui, tá? Baseado no que a gente viu no desenho aqui. Então, matematicamente, primeiro de tudo, acho o ponto de intersecção da reta T com a reta S, tá? Então, aqui as equações da reta T e da reta S. O que eu vou fazer? Vou fazer uma menos a outra. Então, primeiro ponto, tá? Primeiro passo, achar esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de I, tá? Achar esse ponto aqui, ó, o I. Então, achar I, tá? Que é a interseção aqui, ó, que é reta T, interseção com a reta S. É esse aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair, né? Vou pegar o de cima menos o de baixo. Então, y menos y, 0, igual. X menos 2x vai dar mais 2x. Então, x mais 2x, 3x. E 1 menos 8 vai dar mais 8. Então, 1 mais 8, 9. Então, mais 8, 9. Aqui. Certo? Aí, então, o x vai ser o quê? X vai ser menos 9 sobre 3, que é menos 3, tá? Achei o x, ó. X menos 3 aqui, ó, tá vendo? Para achar o y, eu pego esse x e jogo numa das duas. Vou jogar nessa de cima aqui que tá mais fácil, ó. Y é igual a menos 3 mais 1. Y é igual a menos 3 mais 1, que é menos 2. Tá aqui, ó. Ó, menos 2, que eu falei 2, né? Mas é menos 2, ó.
e o menos 3. Então, esse aqui que é o ponto I, ó. O ponto I tem essas coordenadas, menos 3 e menos 2. Certo? Bom, diante disso, agora eu tenho que achar um ponto aqui para achar o simétrico em relação a t. Certo? Então, como é que eu vou fazer para achar esse ponto aqui? Tá? Eu chuto qualquer ponto? É essa que é a parte mais difícil, entendeu? O ideal é chutar um ponto legal aqui, né? Bom, esse ponto que eu achei aqui, que eu falei 3 para cá, 3 para cá, né? 6 e 3 para cima, é um ponto que eu achei bom, né? Porque as coordenadas deu certinho. Então, essa é a parte mais fácil, porque se você chutar um ponto errado, se você chutar um ponto meio ruim, aí vai dar uma calculeira desgraçada. Então, aqui, ó, o x2 e o y3. Vou usar exatamente esse ponto aqui, tá? Que eu vou chamar esse ponto aqui de A, ó, tá? Então, segundo ponto. Segundo, chuta o ponto A e obtém simétrico. Ó, esse negócio do A, o simétrico, é todo o exercício anterior que eu fiz. Então, chuta o ponto A e obtenho o simétrico, tá? Em relação a T. Beleza? Tá, então como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou achar a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular a T. Tá? Que é a reta P, ó. Tá? Ó. Então, aqui eu vou obter... Então, esse aqui, na verdade, agora é o quê? É o passo 2.1. Tá? Obter a reta P, perpendicular. Então, a reta P vai ser aqui, ó, mais meio, né, que eu já fiz o coeficiente angular, né? A reta T tem o coeficiente menos 2, então a reta P tem o coeficiente mais meio. Então, vai ser assim, ó, meio igual a y menos o y desse ponto A que eu chutei, tá? Então, o ponto A que eu chutei é o quê? É o x2 e o y3, ó. Então, vai ficar y menos o 3 sobre x menos o 2, ó. Essa aqui é a reta P, tá bom? Agora eu vou achar o simétrico do A em relação ao T pelo P, né? Então, eu vou achar o quê? A interseção, tá? Então, agora aqui, ó, é o ponto 2.2, tá? Porque eu tenho que achar o simétrico do A. Então, o simétrico do A é todo um passo. É obter a reta perpendicular que passa pelo A, que eu chutei, esse A que eu chutei, tá? E agora eu vou achar o cruzamento da reta P com a reta T. Então, cruzamento P com T, certo? Então, P é isso aqui, ó. P é x menos 2, o P é x menos 2, aí deu 2y igual a 2y, aí menos 6. Essa aqui é a reta P, tá? E eu vou fazer o cruzamento dela com a reta T. A reta T é essa aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu acho que eu vou jogar eu acho que eu vou jogar essa expressão, que é o y, aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó. X menos 2 vai ser igual a 2 vezes o y. O y é o quê? É menos 2 menos 8. Menos 2x menos 8 menos 6. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, menos 4x, que eu vou jogar para cá, vai ficar mais 4x com x, 5x, igual. Aí, 2 vezes menos 8 dá menos 16. Com menos 6, menos 22. E esse menos 2 passa para cá, fica mais 2. Então, menos 22 com mais 2, menos 20. Aí, daqui sai que x é igual a menos 20 dividido por 5, menos 4. Tá? Esse daqui é o ponto de cruzamento aqui, ó. Ó, menos 4 aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Que eu vou chamar de M. Tá? Esse ponto M aqui, ó. Tá? O cruzamento. Então, é o ponto M. Ok? É o ponto M. Então, já achei o x menos 4. E o y? Então, eu vou pegar esse menos 4 e jogar, por exemplo, nessa aqui, ó. Vai ficar o quê? Y é igual a menos 2 vezes menos 4, é menos 8.
tá? Menos 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 2 vezes menos 4, mais 8. Mais 8 com menos 8, 0. Então, achei o ponto M, ele tem coordenadas menos 4 e 0. Tá? Agora, tem que achar esse ponto aqui, ó, que é o ponto B. Como é que eu acho o ponto B? Então, esse ponto M é o ponto médio desses dois. Tá? Então, vou começar com o Y. Vou começar com o Y dele. Então, assim, ó, o Y do ponto médio, que é 0, vai ser igual ao Y do ponto A, que é 3. Aqui é o Y do ponto A, que é 3. Mais o Y do ponto B, dividido por 2. Tá? Aí aqui você percebe, né, que para essa divisão ser igual a 0, o Y tem que ser tal que essa parte aqui em cima dê 0. Então, o Y do ponto B é igual a menos 3. Aqui, ó. O Y do ponto B é menos 3. Para achar o X, eu jogo o Y aqui na reta P, ó. Cadê a reta P? Obter P, tá aqui, ó. Então, eu vou pegar esse menos 3 e vou jogar aqui, ó. Tá? Para achar o X. Então, esse daqui eu já vou jogar para lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. X do ponto B, tá? Joguei para lá, ó. X menos 2 vezes 1. Então, deu X do ponto X menos 2, né? Só que é o X do ponto B. E esse 2 vai para cá multiplicando. Vai multiplicando o quê? Então, vai 2 vezes o Y do ponto B é menos 3. Então, menos 3 com menos 3, menos 6. 2 vezes menos 6, menos 12. Tá vendo? Aí quer dizer que esse menos 2 passa para cá, fica mais 2. Então, vai ficar aqui o X do ponto B vai ser o quê? Menos 12 mais 2, menos 10. Então, eu descobri que o ponto B tem coordenadas o quê? Menos 10 e o Y, menos 3. Tá lá, conforme o desenho. Ó. Menos 10 e menos 3. Bom, agora eu tenho o ponto I e o ponto B. Agora eu acho a reta R que passa pelo ponto B e o ponto I. Tá vendo? O ponto B está aqui e o ponto I eu achei aqui, ó. E é esse procedimento que eu fiz bem aqui, ó. Ó. XY, o ponto I, o ponto B, daí o XY de volta. Aí você faz essa matriz e acha a equação da reta. Tá vendo? Então, matematicamente é mais difícil. Se você fizer a interpretação, se você souber fazer a interpretação aqui no gráfico, tá? É praticamente 100% de chance de você acertar. Mas você tem que saber fazer essa interpretação. E por isso, mais uma vez, eu vou fazer isso aqui, tá? Vou mostrar aqui mais uma vez, ó. Então, começa o seguinte. Deixa eu vou apontar com o lápis. Ó. Começa o seguinte. Tá? Ele me deu a reta T e me deu a reta S. Aí eu acho esse ponto I. Então, primeiro, acho o ponto I. Certo? Depois que eu achei esse ponto I, eu acho a reta perpendicular à reta T. Então, segundo, a reta P, que é a reta perpendicular. Ah, mas onde que vai passar essa reta P? Aí você que vai escolher. Tá? Você que vai escolher, você vai ver. Ah, você vai ter que se virar, entendeu? Por exemplo, no livro, está resolvido, ele coloca o x0, na reta S e acha esse ponto aqui, ó. Daí ele faz o simétrico desse ponto aqui. Ele acha essa reta T aqui, ó. Essa reta P, bem aqui, ó. Tá? Só que essa reta aqui, tá vendo que ela não dá bem em cima de nenhum ponto ali, ó? Meu Deus, ficou uma desgraça achar essa reta. Dá uma trabalheira. Por isso que eu escolhi outro ponto. Como é que eu fiz? Eu peguei o coeficiente desse aqui, que é mais meio, e fiz o quê? Então, eu vou pegar 6 para cá, desse ponto, de um ponto qualquer, né? Que por acaso esse daqui, escolhi esse ponto que está no X aqui, ó, no eixo X. Né? Porque daí é fácil achar, né? Ó, o Y0, né? Na reta T, um ponto da reta T aqui, um ponto médio. Eu faço o quê? X0. Então, pega a reta T, ó, X0. Não, reta T, né? É o Y0. Eu faço o Y0. Aí eu achei o X o quê? Menos 4 aqui, ó.
Daí com o menos 4 aqui, eu achei que o y é zero, né? Então, menos 4 é zero, esse ponto aqui. Então, eu vou pegar um ponto para lá e um ponto para cá, que seja simétrico. Eu já posso fazer isso automaticamente. Ó. Posso fazer 3 para cá, sobe 1. Né? 3 sobre 1,5, não serve. Então, 6 sobe 3. Então, 6 desce 3. Daí eu achei o ponto, ó, porque a gente sabe esse ponto, entendeu? É melhor você determinar esse ponto aqui primeiro, e daí você acha o simétrico fazendo a mesma coisa que você faz para cá, você faz para cá, e para cá você faz para baixo. Aí você acha o simétrico. Achou o simétrico? Então você tem o B. Você tendo o B, tendo o I, você passa a reta P. A reta P não, a reta R. Tá? Então, ó, primeiro, o ponto I de interseção. Segundo, a reta perpendicular. Terceiro, o A e B simétricos. Tá? Pertencentes à reta P. Tá? A e B simétricos pertencentes à reta P. Ó. Pum. Aí, quarto, a reta R, que passa por B, I, I. E, I. Certo? É mais ou menos assim esses passos, tá? Bom, não desista. Eu vou colocar exercício para vocês fazerem isso aqui, tá? Agora vamos fazer outros exercícios. Vamos lá, mais um. Tá? Como esse assunto não é fácil, eu acho que você tem que investir um pouco mais nesse assunto aqui, ó. Qual é o ponto simétrico de 2, 3 em relação à reta, isso aqui? Ah, pelo desenho, isso aqui é muito mais fácil, tá? Vamos fazer faz o favor, né? 2, 3. 1, 2, y3. 1, 2, 3. Então tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto P. Qual que é a reta? A reta y ela cruza o eixo y no menos 3, então menos 1, menos 2, menos 3, e tem inclinação 1, ou seja, 45. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? É isso aqui, ó. Tá? Então, o simétrico do ponto P em relação a R vai passar na perpendicular aqui, ó. Como assim a perpendicular? Veja, se esse daqui ela tem um ângulo 45 assim, então esse daqui vai ter um ângulo 45 assim. Então esse ponto aqui, ó, é o 2 e o 3, é ou não é? Tá aqui, ó. Então 45 assim, então como ela tá 3 para cima, então ela vai estar 3 para cá, ó. Lembra do quadrado, ó, é o diagonal do quadrado, ó. Pronto. Certo? Então agora, que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto desse x, né? Se cruzou aqui no 3, então 1 para cá e 1 para cima. Então esse ponto aqui é o 4 e o 1. Então o simétrico do P, ele tem o quê? 2 para baixo desse daqui. Então aqui menos 1. E ele tem 2 para a direita desse aqui, já que esse aqui está 2 para cá e 2 para cima, o simétrico vai estar 2 para cá e 2 para baixo. Então, 2 para cá está aqui 1, 2. Aqui e aqui. Ó. Pá. Então, se esse aqui é o 4, 5, 6 e aqui é o menos 1. Então, o ponto simétrico do ponto P é esse aqui, ó. 6 e y menos 1. Tá? Então, se você aprende a fazer pelo desenho, é muito mais rápido. Agora, vamos fazer sem desenho? Não quero. Então, vamos fazer primeiro a perpendicular aqui, ó. Tá? Perpendicular aqui, ó. Então, essa aqui eu vou chamar reta P. Vou descobrir a reta P que passa pelo ponto P. A reta perpendicular é essa dada que passa pelo ponto P. Então, essa reta aqui, ela tem coeficiente angular o quê? Já que o coeficiente angular dessa reta aqui é mais 1, o coeficiente angular dessa é menos 1. Então, vai ser assim, ó. Menos 1 é igual a y menos o y desse sobre x menos o x desse. 2. Então, ficou menos x, menos 2 vezes menos 1 mais 2, igual a y menos 3. Tá? Então, essa reta aqui é essa aqui, ó. É y igual a menos x, aí esse menos 3 vem para cá, fica mais 3, 2 mais 3, mais 5. Tá aqui, ela cruza o 1, 2, 3, 4, 5, ela cruza aqui no ponto 5 e tem inclinação menos 1, certo? Bom,
Agora eu vou achar a interseção dessa reta com essa reta. Então, já que os dois y estão isolados, vou igualar esse aqui, ó. X menos 3 igual a menos x mais 5. Então, joga esse menos x para cá. Então, vai ficar x com x, 2x igual a... Esse menos 3 para cá fica mais 3, 5 com mais 3, 8. Então, x é igual a 4. Tá aqui, ó, x igual a 4 que nós descobrimos. Tá? Agora, eu pego esse x igual a 4, jogo aqui e descubro qual que é o y. Então, vai ficar lá, y é igual a menos 4 mais 5. Então, o y é igual a 1. Então, o ponto médio, esse ponto aqui, que eu vou chamar de M, ele tem coordenadas o quê? 4 e 1. Certo? Agora, eu vou fazer pelo ponto médio aqui a coordenada desse ponto aqui. Como é que é? O x do ponto médio, que é 4, vai ser o x do ponto P. Qual é o x do ponto P? 2. Mais o x desse outro ponto aqui, que eu vou chamar de Q. O x desse ponto Q, dividido por 2. Vai ficar o quê? 8 menos 2. Então, dá 8 menos 2 é igual a x do ponto Q. 8 menos 2, 6. Está aqui, ó. 6. Tá? Então, o x do ponto Q é 6. Aí, para achar o y, então eu vou jogar o x aqui nessa reta P aqui. Qual que é a reta P? Está aqui, a reta P. Ó. Então, eu vou jogar o x aqui, 6 aqui. Ó. Então, vai ficar y é igual a menos 6 mais 5, que é menos 1. Está aqui, ó. Menos 1. Então, achamos as coordenadas. 6 e menos 1. 6 menos 1. Entendeu? Pelo desenho, é exatamente o que a gente faz aqui, ó. Só que pelo desenho fica um pouquinho mais fácil. Tá bom? E, né, eu acho que o mais difícil foi o anterior aqui que nós fizemos das retas. Tá? Com o desenho também se resolve ali, ó. Mais um aqui, ó. Em um sistema cartesiano ortogonal, x, 0, y, são dados os pontos A sobre OX de abscissa mais 1 e B sobre OY de ordenada 2. Calcule as coordenadas do ponto P simétrico da origem O em relação a AB. Então, calma aí. Então, vamos lá de novo. Vamos fazer o desenho. Então, o sistema cartesiano x, O, y. Beleza. Então, são dados os pontos A sobre o OX na abscissa 1. Então, aqui, ó, 1. Então, tá aqui, ó, o ponto A tá aqui, ó. A. E B sobre OY na ordenada mais 2. Então, tá aqui, ó, 1, 2. Então, B tá aqui, ó. Esse é B. Certo? Ele quer saber as coordenadas do ponto P, que é simétrico à origem. A origem é esse aqui, ó. A origem é esse aqui, ó. Simétrico à origem em relação à reta AB. Então, a reta que passa aqui, ó. Certo? Ó, eu tenho esse coeficiente, não tenho? Então, eu tenho o coeficiente da reta perpendicular a ela, que passa pela origem. Esse coeficiente aqui é o quê? Né? O coeficiente da reta AB é o quê? É ΔY sobre ΔX. ΔY é 2. ΔX é 1. Só que é negativo, né? Então, vai ser igual ao quê? Menos 2, certo? Então, a perpendicular, o coeficiente da perpendicular, vou chamar coeficiente da reta P, vai ser o quê? O inverso e o oposto. Então, vai ser mais meio. Então, a partir do zero, eu vou desenhar a reta desse coeficiente. Então, ó, quer dizer, isso aqui o que é mesmo? É ΔY sobre ΔX. Ó. Então, ΔY é 1, então ele vai subir 1 e o ΔX vai 2 para frente. 1, 2. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, essa é a equação da reta perpendicular a essa AB, que passa pelo ponto zero. Agora eu tenho que achar a interseção e o simétrico dele aqui, ó. Certo? A interseção e o simétrico, ó, vai dar número fracionário. Nesse caso aí é melhor fazer matematicamente, né? Então, qual que é a equação dessa reta aqui? Então, ela tem o coeficiente isso e passa pelo ponto 0, 0. Então, olha só. Meio é igual a y menos 0 sobre x menos 0. Então, vai ser o quê? X igual a 2y. Então, aqui, essa é a reta. Passa pela origem, né? Se ela passa pela origem, o coeficiente linear é 0, certo? E essa daqui, qual que é essa aqui? Eu vou usar a segmentária, que é mais fácil, né? Eu vou usar a equação segmentária, certo? Qual que é a equação segmentária? É assim, ó.
É assim, ó. X sobre 1 mais y sobre 2 igual a 1. Essa é a equação segmentária, que é que passa aqui, ó. Tá vendo? Bem facinho montar ela, certo? Bom, agora eu quero saber o ponto de interseção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema, ó, x igual a 2y e x mais y sobre 2 igual a 1. Então, aqui no lugar do x aqui dessa, eu vou colocar 2y. Vai ficar assim, ó. 2y mais y sobre 2 é igual a 1. Multiplico tudo por 2, vai ficar o quê? 4y mais y igual a 2. Então, deu 5y. Então, sai que y é igual a 2 quintos, ó. 2 quintos, bem aqui, ó. E o x vai ser o quê? Então, eu pego 2 quintos e jogo aqui, por exemplo. Então, vai ficar aqui x é igual a quê? 2 vezes 2 quintos, 4 quintos. Então, x é 4 quintos. Achei as coordenadas do ponto M. Tá? Ó, 2 quintos e 4 quintos. Certo? Agora, olha só. Nem preciso usar o ponto médio. Se esse x aqui é 4 quintos, então o simétrico ele vai estar, como aqui é o zero, 4 quintos mais 4 quintos para cá. Então, essa coordenada aqui vai ser o quê? 4 quintos vezes 2, que dá 8 quintos. Ó. Então, aqui vai ser o quê? 8 quintos. Tá vendo? E se daqui até aqui deu 2 quintos, o y então vai ser o dobro. Vai ser o quê? 2 vezes 2 quintos, né? 2 quintos vezes 2 dá o quê? 4 quintos. Então tá aqui, esse ponto aqui tem que coordenadas? 8 quintos e 4 quintos. Essa é a solução. Esse é o ponto simétrico. Esse é o ponto P, ó. Esse é o ponto P. Entendeu? Tá? Então, pelo desenho, a gente vai resolvendo ele. Então, ponto P, vou colocar aqui, ó. Ponto P tem coordenadas o quê? 8 quintos. E o y é esse aqui, ó. 4 quintos. Certo? Tranquilo? Tá vendo? O desenho é fundamental. Eu não aconselho você tentar fazer esse exercício sem desenho. Tem que colocar o desenho, que daí o desenho vai te orientando, você vai conseguindo. Você sabe o conceito, você sabe desenhar reta, você sabe como é que acha o ponto médio. É a mesma distância aqui, mesma distância para lá, mesma distância aqui, mesma distância para baixo. E daí você acha tudo. Reta perpendicular, coeficiente, inverso e oposto, certo? E vai fazendo. Mais um. E o último de hoje, determine o ortocentro H do triângulo ABC, cujos vértices são 2, não é 21, é menos 1, tá? Esse aqui é 2 menos 1. B é 0,3 e o C é 1,2, tá? É porque quando eu faço ali a transferência aqui, ele muda. Então, o ponto A é 2 menos 1, B é 0,3 e o C é 1,2, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho. Ah, professor, eu não gosto de desenho, eu não sei fazer desenho. Ah, então, caiu uma questão dessa na tua prova, você pula. 1, 2, menos 1. Esse daqui é o ponto A. Ponto B, x0, y3. 1, 2, 3. Esse aqui é o ponto B. E o ponto C, 1, 2. Aqui, ó. x1, y2. Aqui, ó. Mas que triângulozinho ruim esse, hein? Aqui, ó. Certo? Caramba! Será que é isso mesmo? Ou será que o A é 2,21 lá em cima? Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Eu acho que não é o 2,21.
É isso mesmo. É 2 menos 1. Então é isso aqui, ó. Então como é que é o ortocentro? O que é o ortocentro? Agora eu vou fazer um desenho auxiliar aqui, porque esse triângulo tá tão ruim aqui que é brincadeira, né? O que é o ortocentro? O ortocentro é a interseção das alturas, ó. A interseção das alturas é o ortocentro. Tá? A interseção das alturas. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar duas alturas aí, né? Só que o ortocentro desse daqui vai estar fora do triângulo. Ó. Por exemplo, essa reta, né? Isso aqui tá 1, 1, né? Vai 1, ó. Desce 1, vai 1, né? Porque esse aqui tá aqui, ó. Vai 1, desce 1. Então, vai 1, desce 1. Vai 1, desce 1. Então, ele vai cruzar aqui, ó. Vai cruzar aqui nesse ponto aqui. Então, essa reta aqui, ó, ela vem para cá, ó. Certo? Então, a altura do vértice A em relação a isso aqui é perpendicular. Ó, o perpendicular vai passar aqui, ó. Isso aqui é perpendicular, ó. Se essa aqui tem coeficiente menos 1, essa aqui vai ter o coeficiente mais 1. Certo? Essa é a perpendicular. Agora, e da outra? Da outra vai ser o quê? Vou pegar essa reta aqui. E a perpendicular dela está aqui, ó, em relação ao vértice oposto, está aqui, ó. Então, onde é que vai cair esse cruzamento? Vai cair lá na caixa prego. Então, eu tenho que achar essa reta e fazer o cruzamento delas. Tá? Como é que eu vou fazer isso, então? Então, eu vou, ó, esse aqui é o ponto A, o B e esse aqui é o ponto C. Então, eu vou achar a reta que passa por AC e vou achar a perpendicular que passa por B. Depois eu vou achar a reta BC e a perpendicular que passa por A. E fazer o cruzamento dessas, tá? Então essa aqui vai ser a reta BC e essa aqui eu vou chamar a reta AC, porque é mais fácil com as letras aqui, tá? Então vamos primeiro a reta BC. Então primeiro, reta BC. Bom, a reta BC é a reta que passa pelos pontos BC. Bom, daí é fácil, né? É x, y, coordenadas do ponto B, 0, 3, coordenadas do ponto C, 1, 2 e x, y. Aí faz aquilo lá, né? Então aqui, ó, 3x menos 2x. Aí aqui, ó, y menos 0y. Menos 0. Aí aqui, ó, 0 menos 3. Tá? Assim mantém o sinal, assim troca o sinal. Isso daqui vai dar o quê? Esse 0, 0 esquece. 3x menos 2x. Então, essa daqui, essa reta BC vai ficar assim, ó. Y foi. O 0, 0 já foi. Aí 3 menos 2x, 3x menos 2x deu x, mais x, foi. E menos 3 igual a 0. Tá aqui, essa é a reta BC. Tá? Agora eu vou achar a reta AC. Então, segundo. Reta AC. Também é fácil, né? Mesma coisa. Então, coordenadas do ponto A e do ponto C. Então, xy, do ponto A é 2 menos 1, o do ponto C é 1, 2 e xy. Então, vai ficar assim, ó. Menos x, mais 2x troca o sinal, menos 2x. Aí aqui, ó, y. Aí aqui, ó, 2y troca o sinal, menos 2y. Aí aqui, ó, 4. E aqui, menos 1, troca o sinal, mais 1. Então, essa daqui ficou o quê? Menos x com menos 2x deu menos 3x. Foi. Y com menos 2y deu menos y. Foi. E 4 mais 1, 5. Igual a 0. Tá? Então, eu já achei a reta AC e BC. Já achei a reta AC e BC. Agora, eu quero o quê? Eu quero a reta perpendicular a AC. Tá? Que passa pelo B aqui, ó. Tá? Então, eu quero essa reta aqui, ó. Que eu vou chamar essa reta de R. E eu quero essa equação aqui, que é a perpendicular a BC, que passa por A. Que eu vou chamar de S.
E o final, eu vou fazer a interseção do RS que vai cair lá na caixa prego. Lá que vai ser o ortocentro. É assim, o ortocentro às vezes não é... Nem sempre o ortocentro é no meio do triângulo. Às vezes o ortocentro é fora do triângulo mesmo, normal. Tá? Se eu traçar ó, a outra reta aqui, né, por exemplo, BA aqui, ó, e a perpendicular aqui passando pelo C, vai lá para a caixa prego lá também. Ó. Tá vendo? As três, elas sempre se cruzam no mesmo ponto. Então essa aqui, ó, elas vão se cruzar lá na caixa prego, em algum ponto lá junto lá. Lá na caixa prego, vamos encontrar lá, tá? Mas essa aqui eu vou ignorar. Basta duas para eu achar o ponto. Então agora eu vou achar a reta R. Então aqui, ó. Reta R. A reta R, tá? A reta R, ela é perpendicular a AC e passa pelo B. Tá? Então, perpendicular a AC. Perpendicular a AC, então se o coeficiente, qual que é o coeficiente angular de AC? Então, vou isolar o Y, né? Vai ficar Y, jogo para lá, vai ficar menos 3x mais 5. Então, o coeficiente angular da reta AC é 3. Então, o coeficiente angular da reta R vai ser o quê? Mais e 1/3. 1/3. E vai passar pelo ponto, né? A reta R aqui, vai passar pelo ponto B. Então, vai ser o quê? Y menos o Y do ponto B, que é 3, sobre X menos o X do ponto B, que é 0. Tá? Então, vai ficar o quê? X igual a 3Y menos 9. Vou deixar assim. Tá? Agora eu vou achar a reta S. Ó. Reta S. A reta S, ela é perpendicular a BC. Então, calma aí. O coeficiente de BC tem que isolar o Y. Então, vai ficar assim. Y é igual a menos X mais 3, né? Menos X mais 3. Então, o coeficiente angular da reta BC é menos 1. Então, o coeficiente angular, né? Então, a reta não é retas, é reta S, ela é perpendicular a BC. Tá? A reta S, ela é perpendicular a BC. Então, o coeficiente angular da reta S é o oposto e o inverso dessa aqui. O oposto é mais e o inverso do 1 é 1. Então, é mais 1. Então, vai ser igual aqui. Y menos... Então, a reta S, ela passa pelo ponto A. Então, Y menos o Y do ponto A, menos 1. Então, menos 1 dá mais 1. Sobre X menos o X do ponto A, que é 2. X menos 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? X menos 2 igual a Y mais 1. Certo? Então, tá aqui, ó. Agora, eu tenho que achar a interseção dessas retas, ó. Então, intersecção. Interseção não precisa do C aqui, né? Mas é que eu sou da moda antiga, então o meu é intersecção, tá? Aqui é secção, né? Secção, tá. Intersecção de R e S. Intersecção de R e S. Como é que eu vou fazer a intersecção? Vou pegar esse negócio aqui, ó, que é o X, e vou jogar aqui no lugar do X aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 3y menos 9, certo? Menos 2, igual a y mais 1. Então, vou jogar esse y para cá. 3y menos y vai dar 2y, igual. Aqui dá menos 11, quando eu jogo para cá fica mais 11. Mais 11 com mais 1, mais 12. Então, vai ficar aqui y igual a 6. Tá? O ortocentro é o H, ó. Já achei o y. E o x? Aí eu pego esse y aqui e substituo. Ou na reta R ou na reta S. Vou substituir na reta R que já está aqui, ó, praticamente pronto, né? Então vai ficar assim, ó, x é igual a 3 vezes 6, 18, menos 9. 18 menos 9, 9. Aqui. Então, o ortocentro, que é o H, tá? Então, o ortocentro ele vai ter que coordenadas? x9 e y6. x9 e y6. Entendeu? Tá? Muito importante. Fazer o desenho e o raciocínio, se for possível fazer o raciocínio aqui e achar a solução aqui, ótimo. Se não, faz do jeito aqui, ó. Essa aqui até que dava para achar, né? Não era menos 1 o coeficiente? Ó? Menos 1, né? Que eu vi aqui, ó. Vai aqui, menos 1 e cruza no 3, né? Então, é y é menos x mais 3. Aqui, ó. Y é menos x mais 3.
E essa reta AC aqui, ó, essa reta AC, o coeficiente era menos 1/3. Menos 1/3 e vai cruzar o quê? Vai cruzar lá no 3, 4, 5. Então é menos 1/3 e cruza no 5. Né? Menos 3, burro. É y sobre x, né? Então é menos 3 sobre 1. É menos 3 e cruza lá no 5. Menos 3 e 5. Tá aqui. Né? Mas tá? Você pode fazer pelo desenho, pode fazer aqui. O importante é chegar na solução, montar tudo aí. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe. Eu sei que essa aula é mais difícil, mas não se desespere. Faça novamente os exercícios desse aqui. Faça o desenho desses exercícios que nós fizemos aqui. Faz o desenho. Sempre fazendo o desenho, você vai conseguir ter clareza do que foi feito, do que precisa ser feito, certo? E isso vai te ajudar a entender, a compreender e conseguir resolver esse tipo de problema. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chama a gente pro canal. Estamos aqui em todas as aulas, tá? do terceiro ano. Não esmoreça, não chore e vamos correr atrás. Vamos que vamos e até a próxima aula.